Lendo a palavra do nosso Deus e Pai, minha gente, já estamos chegando aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 8, versículos 23, hoje 23 a 27. Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Respondeu-lhes então Jesus: por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículos 23 a 27, palavra de Deus para o coração de todos nós. Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Um oferecimento Pleno.news. Um olhar diferenciado além da informação. Apresentação: J.R. Vargas. Estamos de volta, minha gente, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa terça-feira, dia 16 de outubro de 2018. Na 93 FM, J.R. Vargas e o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Meu irmão, o que você veio fazer aqui? Eu vim para louvar a Deus. Meu irmão, que você veio fazer aqui? Marcela Bastos, bom dia. Bom dia, JR, nossos ouvintes, nossos debatedores. É dia de festa, certamente. Tem alguém aí comemorando o aniversário do pastor e da pastora? É só escrever pra gente, 96803-8319, é o WhatsApp. Escreve o nome do pastor, o nome da igreja. Ao final a gente ora, porque festa de crente é assim, a gente comemora orando. Ô Marcelo, hoje é dia mundial do pão, né? Você sabia disso ou não? Sabia. Você sabia, você que escreveu, Foi né? eu que te falei. Você escreveu o texto, né? Então lê aí, aproveita que você tá em pé aí, pega o texto aí, lê pra nós aí. Hoje é dia mundial do pão. Em culturas com grande variedade de alimentos, o pão já não é mais visto como algo necessário na dieta alimentar. Mas no primeiro século, ele era um alimento essencial. Lá na passagem de João 6,32, Jesus disse que ele era o verdadeiro pão do céu, o enviado para suprir todas as nossas necessidades espirituais diárias. E aí a gente pergunta, como viver um relacionamento com Deus, fazendo dele o nosso alimento essencial e o nosso suprimento necessário? Mas a gente pergunta para você mandar pelo WhatsApp, né, JR? Você busca Jesus como o pão nosso de cada dia? É isso que a gente quer saber. Como é que você busca? Como é que você busca Deus? Aqui a colocação é clara. Você busca Jesus como o pão nosso de cada dia, que você precisa de ter o alimento, ainda que não seja o pão, um pãozinho, o seu alimento aí, você busca. Como é que você busca o Senhor? Você busca todo dia, você lê a Bíblia. Não é que negócio, eu oro o dia inteiro. Não, tem que ter um momento de oração. Você pode orar o dia inteiro, mas quando tem um tempo que você reserva, que você lê a palavra, que você adora o Senhor, como é que é a sua vida devocional? Como é que você aquece a sua vida devocional? Eu quero ouvir a sua opinião, sua participação aqui no nosso Debate 93. É sempre muito bom ouvir você, ouvinte amado. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Agora aqui outro ouvinte dizendo: já ouvi várias vezes que aquele que tem promessas não morre antes de vê-las cumpridas. Só que me lembra de Moisés, que viu a promessa, mas não desfrutou dela. Quem desfrutou da promessa de Moisés foi a sua descendência. Uma pessoa pode desfrutar da promessa que foi feita a mim? Como manter a esperança quando uma promessa parece que não vai se cumprir?
como identificar se a promessa é realmente de Deus? Eu pergunto aos nossos queridos debatedores, começando ouvindo, como sempre, a nossa menina da mesa. Hoje a pastora Renata Prete. Bom dia, bem-vinda. Bom dia, JR, bom dia, debatedores, bom dia, ouvintes. Como é bom ser a menina da mesa, né? Sempre começando agora. E esse tema é um tema tão interessante. A gente fala de milagres, a gente fala de promessas, mas não tem como você falar de promessas sem falar de fé. E eu costumo falar uma frase que eu até escrevi: fé não é simplesmente aquilo que se pede e se recebe, mas aquilo que se constrói para a glória de Deus, mesmo não tendo a sua participação direta. E a gente está muito acostumado, né? Que fé, ou a promessa é aquela que eu tenho que vê-la se cumprir, eu tenho que participar dela diretamente. Eu não acho que seja assim. Eu acho que se você tem promessa e você é participante do processo da promessa, é isso que o Senhor quer. O querido pastor Giamax, muito bom dia, seja bem-vindo. O senhor concorda, pastor? Bom dia, JR, que alegria estar aqui mais uma vez, ao lado de pessoas tão especiais, e que alegria estar falando com os nossos ouvintes. Eu concordo, inclusive a Bíblia diz em Hebreus no capítulo 11, verso 13, que muitos morreram sem terem recebido todas as promessas que lhe foram feitas. É como está escrito na Nova Versão Transformadora. Então, é uma possibilidade. Nós temos que entender que o tempo de Deus não é o nosso, né? E algumas promessas são envolvidas de critérios para serem respondidas, que a gente tem que examinar isso aqui hoje também. Pastor Luciano Regis, bom dia. Que pensa o senhor sobre o assunto? Bom dia, Jota, amados debatedores, amigos, você que nos ouve, prazer estar aqui mais uma vez. Falar de promessa, embora pareça simples, não é tão simples, né? Porque a gente lida com pessoas, com emoção de pessoas e às vezes com o engano, sem querer ser enganado, que as pessoas andam ou vivem debaixo. Naturalmente, quando se fala de evangelho, a pregação da Bíblia inteira é a pregação de promessas. Quando nós falamos da palavra de Deus, seja ela no Antigo ou no Novo Testamento, o tempo inteiro nós tratamos de promessas. E muitas vezes, enquanto ser humano olhamos para essas palavras e sobretudo para essas promessas, nós a trazemos para o nosso contexto terreno. E na verdade a promessa, ela tem a ver muito mais com um contexto amplo e celestial. Porque para Deus, por exemplo, por que isso parece contraditório? Porque Deus, ele é fiel em todas as suas promessas, disse o salmista, Salmo 145, 13, se eu não me engano. Mas também, como o próprio pastor Jean já trouxe aqui, teve gente em Hebreus 11 que lutou por fé, gente que está lá no próprio contexto do capítulo 11, que o mundo não era digno, gente que deu a sua própria vida pelo evangelho e que não alcançou a promessa. Então parece que há uma contradição sem haver. Por quê? Porque, na verdade, quando Deus olha para o ser humano e entrega a sua palavra como promessa, Deus está vendo um contexto amplo, um contexto transformador na vida do ser humano. Então Deus não traz a sua palavra num contexto estrito, única e exclusivamente a uma pessoa, no que diz respeito a uma coisa, entre aspas, pequena, porque toda promessa é maravilhosa. Por exemplo, porque no Senhor Jesus será salvo tu e tua casa. E aquele que pregou e não viu o seu parente dizer, sim, eu aceito Jesus. Será que ele perdeu a promessa? Então são coisas que não são tão fáceis de a gente pontuar aqui, mas a gente quer caminhar gradativamente, tentando elucidar essas questões. Pastor Guilherme Costa, bom dia, bem-vindo. Você concorda com o pastor Luciano? O pastor Luciano está anunciando que hoje ainda nós vamos ter essa resposta aí. Maravilha, às 3 da tarde, às 4:30. Vamos lá. Bom dia, querido JR, bom dia aos colegas debatedores, bom dia a você, ouvinte amado. Falar de promessa é muito bom. Nós servimos a um Deus que é um Deus de promessa. Isso. A Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus é um Deus de palavra, Deus prometeu, ele cumpre. Agora, por que muitas vezes, mesmo Deus tendo feito a promessa, a promessa não se realiza na nossa vida? Em alguns casos, é por causa de uma mudança de posicionamento do ser humano. Porque toda promessa de Deus, ela é condicional. Ela vem acompanhada de uma orientação, ela vem acompanhada, né, de uma direção. Por exemplo, Deus prometeu para Abraão que ele seria pai de
uma grande nação. Mas o que Deus falou para ele? Sai da tua terra, da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. Se Abraão não tivesse obedecido à voz de Deus, saído da sua terra, do meio de seus parentes, a promessa não teria se concretizado na vida dele. Deus prometeu para Noé que salvaria ele e a família do dilúvio, mas falou assim: Noé, constrói a arca. Se Noé não tivesse obedecido, a promessa não se cumpriria. Até na questão da salvação, o que nós precisamos fazer? A Bíblia diz assim, ser fiel até a morte para receber a coroa da vida. Se nós não formos fiéis até a morte, a promessa não se cumpre. Então, em alguns casos, o que muda? Deus voltou atrás na sua promessa? Não. Muitas vezes o ser humano se desconecta com o propósito de Deus. O ser humano sai daquele alinhamento do propósito, da vontade de Deus. Muitas vezes, por nós não obedecermos aquilo que Deus nos ordenou junto com a promessa, é que a promessa não se concretiza na nossa vida. Para responder objetivamente a nosso ouvinte que cita Moisés, a pergunta que ela faz, ela afirma, né? Que me lembro que Moisés, que viu a promessa, mas não desfrutou dela. Deus fez a Moisés alguma promessa de que ele entraria, de que essa terra seria para ele, Moisés. Aí eu estava me lembrando lá de Êxodo, quando Deus fala com ele na sarça ardente. Vocês conhecem a história lá no capítulo 3, para quem quiser abrir. Quando o Senhor fala com ele, Deus diz para ele a seguinte: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, eu vi o seu clamor por causa dos seus exatores, conheço-lhe o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra, uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, Ferezeu, Eveu e Jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. E aí o texto continua, talvez tenham outras referências específicas. Lá em Deuteronômio 34, que é o texto que fala sobre a morte de Moisés, o Senhor diz aqui no 34, versículo 4: esta é a terra que sob juramento prometi a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência a darei, eu te faço vê-la com os próprios olhos, porém não irás para lá. E aí a pergunta que eu faço a vocês, com base nesses dois textos e outros textos que vocês tenham aí em mente: Deus prometeu a Moisés a terra, a Moisés, ou Deus prometeu a terra ao povo de Israel e Moisés é parte desse processo todo aí, queridos? Pastor Jean, vai lá. Deus prometeu ao povo, foi clara a leitura feita, e Moisés, ele também se encaixou debaixo dessa promessa, ele também creu que faria parte, e até certo momento da história do Êxodo, ele fazia parte dessa promessa. Sim. Que é aquele episódio lá em Refidim, quando ele fere a rocha, né? E por conta disso Deus exclui ele dessa promessa que era para o povo como um todo. E ele insiste com Deus no final de Deuteronômio, pedindo para que o Senhor reconsiderasse a pena, né? E Deus diz a ele: não vamos tocar mais nesse assunto, você vai poder ver a terra, mas não vai entrar nela. E então Moisés, ele esteve, foi aquilo que eu disse na minha fala, né? Existem as condições que envolvem algumas promessas. Então, quando essas condições não são atendidas, eu não sou mais parte daquela promessa. E existem promessas que, apesar da condição ser atendida, não é do jeito que eu entendi. Não vai ser cumprida do jeito que eu entendi, ou não vai ser cumprida no tempo que eu pensei que seria. A pergunta que eu faço aos senhores agora é o seguinte: quando a gente lida com esta frase que o ouvinte diz, aquele que tem promessas não morre, tem uma linda canção evangélica de um cantor queridíssimo, e ele interpreta essa letra, é que em geral a pessoa está pensando numa promessa pessoal. Isso aí. Sim. Não é uma promessa espiritual ampla, né? Não é você e a sua casa, eu e minha casa serviremos ao Senhor, falando da sua descendência, ou crê no Senhor será salvo tu e a tua casa diante dos teus olhos, você vai enxergar isso. Mas em geral é uma coisa assim muito pessoal, conversão de alguém, cura de uma enfermidade e tal. A promessa é feita normalmente em nome de Deus.
E aí a gente entra num outro aspecto de que Deus não prometeu nada. E existe um outro aspecto que Deus vai cumprir aquela palavra, só não chegou a hora. E ainda tem uma outra palavra que é mais complicada quando se envolve, por exemplo, a questão de cura, é que a pessoa não é curada fisicamente, ela morre. E aí nós compreendemos que a cura dela foi uma cura espiritual, ela foi viver para sempre. A experiência de Moisés, senta com ele agora, Moisés, você tem duas opções, você vai para a terra santa agora, ou você vai para a terra prometida agora? Qual das duas você quer ir agora? Eu imagino que Moisés, em sã consciência, teria dito para Deus. Ele não foi perguntado isso, evidentemente que não, mas é só uma hipótese, ou seja, ele ficou com a melhor parte, ele não ficou com a pior parte. Sim. Enfim. Então, Jota, por isso que quando eu abri minha fala e fui ampliando bastante de propósito, eu falei que Deus, quando promete, quando entrega as promessas, ele entrega no sentido amplo e nunca, embora ele possa fazê-lo, no sentido estrito. Por quê? O próprio autor dos Hebreus, capítulo 11, que foi já trazido aqui várias vezes, ele diz que algumas pessoas morreram sem alcançar a promessa. Por quê? Porque eles lutaram por fé considerando uma pátria superior. Eles não lutavam por aquilo que a terra poderia dar, mas por aquilo que o céu estava entregando. A mesma coisa Moisés. Moisés não alcançou a promessa? Eu não vejo dessa forma, embora concorde exatamente com o que o pastor Jean falou, sem tirar vírgula nenhuma. Por quê? Porque quando você olha uma terra prometida, terrena, você está lutando pelo quê? Pela pátria superior ou pela inferior? Então, quando Deus mostra a Moisés o cumprimento da promessa, que a herança do povo estava garantida, porque ele, como libertador, obedeceu, embora cometendo alguns percalços, como todos nós cometemos, quando Deus mostra a ele, e o próprio Deus vem, ó, eu vou te levar para mim, que escolha nós faríamos? Para onde nós iríamos? Obviamente que a pátria superior é incomparável com a inferior, desculpe o termo inferior, mas falando da terrena. Então não há comparação, não há como. Eu costumo dizer, às vezes, em alguns velórios que eu faço, que se algum morto daquele, alguém que partiu com Cristo, fosse perguntado, você quer voltar para esta terra? Todos diriam, não, me deixa aqui, porque aqui é maravilhoso. É óbvio que não há comparação. Então, nessa visão, a promessa sempre será alcançada, no sentido amplo, não no sentido estrito. Eu só queria trazer uma questão que eu comecei falando sobre isso, Hebreus 11, ele traz exatamente todo esse escopo, mas se nós olharmos para a promessa e isolarmos da fé, nós não conseguiríamos caminhar e não conseguiremos. E trazendo esse aspecto da nossa visão macro no contexto de onde é o nosso lar. Uma vez eu ouvi Kivitz rapidamente fazendo um comentário sobre um casal de missionários de 50 anos que eles estavam fora e aí eles resolveram voltar para sua casa. E aí eles pegaram um navio esperando que simplesmente todos aos encontrarem fizessem uma festa e eles olham assim, não tinha ninguém esperando por eles. Aí eles voltam para sua casa 50 anos depois de terem cumprido a promessa que o Senhor havia feito para eles, de que eles seriam missionários em outra nação. E ninguém falava nada, não teve uma festa, a casa estava caindo aos pedaços. E ele sai muito arrasado e fala assim para a esposa, vai orar o seu Deus aí, porque ninguém lembrou de nós. Aí ela, tá bom. Aí ele volta depois e falou, e aí, orou o seu Deus e ele te deu alguma resposta? Aí ele, orei. Ela, eu orei. E ele me respondeu, você ainda não chegou em casa. E esse exemplo me marcou muito, porque a festa que ele está esperando não é aquela na casa física que ele estava voltando. É exatamente essa pátria celestial que nós temos. Mas muitas vezes nós estamos com os nossos olhos fitos, tanto no nosso umbigo, no nosso dia a dia, ou naquilo que a gente espera. Promessa não está atrelada apenas ao que eu peço e ao que eu recebo. Está atrelada a promessa e ao cumprimento do meu papel durante o processo. Legal. Debatedores. Eu acredito que existem dois tipos de promessa. Acredito que existe essa promessa celestial, essa promessa com um futuro glorioso, mas eu acredito também que Deus possa fazer promessas individuais, sim. Tratar particularmente, né, com cada um de nós. E eu creio nisso. Só que realmente, quando isso acontece, aí não se cumpriu a promessa. Por quê? Muitas vezes é pela falta de posicionamento nosso. Por exemplo, o pastor Jean Marques citou aqui o episódio lá de Moisés, quando ele feriu a rocha. Se ele não tivesse cometido tal ato,
Ele não teria entrado na terra? Capacitado para. Então, na verdade, a promessa não se cumpriu ali na vida de Moisés também, porque houve uma mudança de posicionamento dele. Não houve uma obediência estrita ali, leal ao que Deus tinha orientado ele. Exatamente. Sobre promessas específicas, nós também temos exemplo na Bíblia, né? Temos aquela figura de Simeão, um sacerdote idoso, que recebeu uma promessa muito específica, inclusive ligado a essa questão frase, aqui, né? Não morrerei, né? Deus disse a ele, você não vai morrer enquanto não conhecer a minha salvação. Então, quando ele pegou Jesus no colo e o Espírito Santo abriu o seu entendimento de que a promessa tinha acabado de ser cumprida, ele cumprir, né? Então, a partir de hoje você já pode morrer. E então, ele não se afastou do dessa templo. Segurança, ele não se afastou. Não se afastava do templo, estava sempre ali no templo, esperando o cumprimento da promessa. Exatamente, ele fez a parte dele, né? Então, pastor, a minha preocupação, macros, né? a minha preocupação aqui, eu concordo com o que está sendo falado na mesa, obviamente, mas a minha preocupação, por que eu estou levando para o sentido amplo o tempo inteiro? Porque a gente está falando para muitas pessoas, para milhares de pessoas que estão frustradas. Frustradas, às vezes, como o JR até numa fala que ele disse, por promessas que Deus nunca falou. Verdade. Que Deus nunca deu. Por uma mensagem que ele sentou na igreja e que nós pregamos, vou me colocar aqui, e que nós pregamos, mas ele não teve o discernimento de que naquele momento da palavra Deus estava falando com uma pessoa especificamente, nas promessas específicas que eu também acredito. E ele trouxe aquilo para ele e ele se frustrou, porque ele acreditou. Por exemplo, vou dar um exemplo meu particular. Só para ajudar o senhor, e é bom que o ouvinte entenda que essas promessas específicas são raras, né? Isso, exatamente. O objetivo é exatamente alcançar a coletividade, então, boas novas para todos. Deixa eu dar um exemplo particular. Quando eu me converti, o meu pai foi diretor, já falei isso aqui diversas vezes, de uma grande escola de samba. E quando eu me converti, o meu pai ficou com ódio. Meu pai achava que eu tinha que ser o sucessor dele. Meu pai ficou com muito ódio. Meu pai queria até me matar durante um tempo, depois, enfim. Quando eu operei, eu tive uma cirurgia séria, que eu fui para casa do meu pai, o meu pai me abraçou chorando. Então, quando eu tive a oportunidade de me tornar pastor, qual era o desejo do meu coração? Era que meu pai entrasse na minha igreja e conhecesse Jesus. Mas meu pai conheceu Jesus, eu me tornei pastor. Meu pai não viu isso acontecer porque ele estava internado no hospital e 10 dias morreu. Ele viu Jesus através da minha mãe no leito de hospital, quando minha mãe, pregando para ele, o trouxe a Cristo. Isso é maravilhoso. Mas que tipo de coisa eu esperaria? Que meu pai aceitasse a Cristo, com uma pregação minha, viesse à frente e eu chorando junto com ele, fizesse a igreja aplaudir. Essa seria maravilhosa. É a promessa. Crê no Senhor Jesus, será salvo tua casa. Mas a promessa deixou de ser cumprida? Claro que não. Mas não de acordo com o que eu imaginei. Então, eu tô abrindo isso aqui só para entender o cuidado que eu tô tendo com as minhas falas, para que alguém que esteja ouvindo agora não se sinta abandonado, frustrado, porque acha que Deus abandonou. Até porque quando Cristo veio, a palavra dele sempre se tratou de restauração. Céu na terra. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como é no céu. Então as mensagens de Cristo sempre foram da restauração do reino celestial na terra. Então a gente precisa ter só esse cuidado que eu quero ter só. Vou ampliar um pouquinho para a gente estabelecer aqui alguns parâmetros importantes. Uma delas é sobre a questão da salvação. Até onde eu posso entender da fala dos meus amigos aqui, a salvação continua sendo individual. Óbvio. A salvação, ela não é coletiva, ela não é familiar. Uma mãe salva não quer dizer que os seus filhos serão salvos. Exatamente. O ponto de vista da salvação vai diferir aqui entre um e outro, mas no final das contas a gente sabe, aí todo mundo acha junto, né? Crê junto. A salvação é pela graça, ela não depende do meu esforço, mas ela tem nas minhas obras um reflexo da minha salvação. Eu vou refletir, eu vou demonstrar que eu sou salvo através das minhas obras, porque a minha obra não salva. A obra que salva é a obra de Cristo. Estamos juntos aqui? Sim, senhor. Isso não quer dizer que, ainda que aquela mãezinha seja salva pela graça de Deus, que todos os seus filhos serão salvos. A pessoa não pode ler o texto, crer no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa, acreditando que aquilo se aplica a todos, porque a salvação é individual. É preciso que a gente compreenda a profundidade do texto, o contexto dele, mas isso sem deixar de acreditar. Sabe por quê? Porque é o seguinte, porque isso entra numa postura passiva. Sim. Passiva. Assim, eu aceitei a Cristo, não faço mais nada. Eu xingo, eu não vou à igreja, eu não leio a Bíblia. Quero que a minha família seja... Tá certo, mas ó, a Bíblia não está dizendo lá?
Então, assim, não tem uma postura passiva, tem uma postura de evangelização. Pais que cuidam dos seus filhos, marido que cuida da esposa, esposa que cuida do esposo. Você tem um contexto inteiro de busca de Deus, de crescimento espiritual, de busca do Senhor, de evangelizar. Veja, a pessoa mais importante para os pais evangelizarem são os filhos. Sem dúvida. Estava falando sobre isso. Cuidado com esse negócio de você quer evangelizar o mundo inteiro e não evangeliza os seus filhos. Casa. Olha, isso é muito sério. Concordo. Ah, não, eu vou pra África, eu vou pra não sei aonde, eu vou pra não sei aonde, eu vou pra não sei, tá indo pra um monte de lugar, mas não tá em casa para evangelizar os seus filhos. Então, quando você não evangeliza os seus filhos, eles não conhecem o evangelho. Se eles não conheceram o evangelho de Cristo, como é que eles crerão? Isso aí. Se não há quem pregue. Não há quem pregue. Então, a Bíblia dá os passos. Então, a gente não pode ter aquela ideia passiva, não, eu aceitei a Jesus, agora está tudo resolvido. O trabalho é contínuo. E veja, eu comecei dizendo que a salvação é pela graça. E vocês concordaram. Ele não vem das obras, e vocês estiveram de acordo. Agora, todos nós entendemos que Jesus diz que a gente tem que evangelizar. Sem dúvida. Pregar o evangelho. Inclusive com testemunho. É inclusive, não é se possível. Eu digo uma coisa para minha filha, ela vai fazer 13 anos agora, eu digo, filha, Deus tem filhos, ele não tem netos. Ou seja, não adianta você esperar que a salvação, porque você é minha filha ou filha do seu pai, que também é um pastor, que você simplesmente vai ser salva e tem intimidade com o Senhor. Deus tem filhos. Seja filha, escolha ser filha do Senhor, tenha intimidade com Ele, pode até usar o exemplo, e é isso que nós temos que ser, um exemplo para os nossos filhos, mas nós temos que levá-los a essa convicção pessoal de que eles têm que ter uma relação direta com o Senhor, e não uma relação que passe por nós. Nós somos apenas espelhos, somos apenas aqueles que evangelizam, mas a relação de intimidade é dela, né? E a gente estava conversando sobre isso ali. Exatamente. Em relação às promessas como. de Deus, nós precisamos primeiro saber o seguinte: quem fez a promessa? Eu tenho convicção que realmente veio de Deus essa promessa, a necessidade do discernimento espiritual. Né? E isso eu preciso. Às vezes eu quero acreditar, né? Pois é. Deus não falou. Deus não falou. Mas eu quero acreditar. Eu quero acreditar. Alguém falou e em nome de Deus. ainda briga com Deus. Deus não falou e eu não tô brigando com Deus. Alguém falou em nome de Deus sem Deus ter mandado a pessoa falar. Ela entende. Com a melhor das intenções, Exatamente. às vezes. Exatamente. Com a melhor das intenções. Então a gente precisa de discernimento. Há momentos que a gente precisa pedir confirmação a Deus de algumas promessas. Né? Peça, não tem nada demais. Olha, eu fui convidado para orar por uma senhora de 90 anos que estava enferma. O neto dela me pediu e eu aceitei. A gente ficou cerca de 20 dias orando todos os dias, de 8 da noite até meia-noite, para Deus curar. Um grupo de talvez umas 11, 12 pessoas orando e ela no hospital pedindo para a gente parar de orar. Bom, mas no dia, num daqueles momentos, no último dia de oração, eu tive uma visão de uma flor muito bonita que ia murchando, um vento quente soprava sobre ela até que as pétalas eram arrancadas e ela pendia, o broto seco dela pendia. No exato momento em que pendia, ele se erguia de novo e pétalas novas surgiam, só que agora não eram pétalas como essas que a gente conhece, eram pétalas de cristal, um brilho muito bonito. Quando eu tive aquela visão, eu entendi que aquela era a última noite da nossa irmã. E aí, porque contaram outra situação lá, eu acabei contando a família, da visão que tive. E o neto dela, muito empolgado, disse assim: isso significa que a minha vozinha vai ser curada. Uhum. Aí é verdade, vamos embora para casa. Né? E eu cheguei em casa e não demorou muito tempo, a notícia de que ela foi recolhida, as mansões celestiais chegou. Então, às vezes a gente não consegue entender, nós estamos cegos para entender o que Deus realmente está falando, né? E esse é um conflito. Foi curada. Entendeu? Aquilo que o JR falou aqui. Foi curada. A gente quando fala sobre e num sepultamento, a gente às vezes diz que a fulano perdeu alguém. Eu quando perco alguma coisa é porque eu não sei onde tá. Isso aí. Não sei vocês, mas eu perdi e eu perco algumas coisas. Boa fala. Eu perco muitas coisas. Aí quando diz, onde é que tá o negócio? Não sei. Minha mãe me ensinou, ela tá me ouvindo agora, me ensinou quando você perdeu alguma coisa, procura num lugar que você acha que não está. E em geral eu começo pela geladeira, ainda seja uma chave.
Eu peguei a chave do carro, vou procurar na geladeira. Aprendi com ela. Quando você procura num lugar que você acha que não está, certo? Você, depois sua cabeça concentra e você vai para o lugar que estava. Mas já me aconteceu de você orar, ou de você sonhar e de você ir num lugar e tá lá. Agora, é regra. Então, pera um minutinho. Não. Perdi o negócio. Eu pegar um cochilo aqui rapidinho, dar um cochilo, pra ter a visão, pra ter o sonho. Entendeu? Porque acordado é mais difícil. Então, a gente tem que ter aquela cautela, aquele equilíbrio pra gente avançar em relação a esses assuntos. Não é fácil, gente, porque se você teve a sua vida embalada por uma promessa que lhe foi feita e que você abraçou, e isso na área sentimental ou numa área de cura física, isso é bem dolorido, porque você abraçou aquilo ali, você conviveu com aquilo ali, você plantou, você tá ali na expectativa da colheita e a colheita não vem porque aquela promessa não foi feita por Deus para sua vida. Aí quando acontece, quando o pastor Jean disse aqui, que a pessoa vem e falece, existe a possibilidade de causar aquela decepção. Contudo, nós não podemos nos decepcionar. Sério? Ainda que doa, ainda que sofra, a gente tem que ter aquele processo de amadurecimento, de crescimento, de desenvolvimento espiritual para a gente avançar. Que Deus nos dê graça e nos encha da sua misericórdia para nós entendermos estes e outros tópicos que são tão importantes para a nossa vida. Na 93 FM, J.R. Vargas. E o Debate 93. Olha, eu perguntei aqui ao lado da Marcela Bastos sobre a questão da vida devocional dos nossos ouvintes, e aqui tem algumas respostas bastante interessantes aqui. Um ouvinte disse o seguinte: olha, J.R., eu reservo um tempo sim, e que tempo precioso. E aqui eu vou ler esse texto aqui. Em geral eu não leio essas coisas, mas eu vou ler isso aqui. Obviamente vocês que me conhecem sabem que essa glória é de Deus e jamais poderia ser minha. Por incentivo seu, J.R., estou quase terminando a leitura da Bíblia toda. Nunca se perde tempo quando o mesmo é usado para estar na presença do Senhor. Eu tenho lido a Bíblia na sequência, vários textos bíblicos, e tenho dito que o objetivo é exatamente esse, de encorajar os nossos ouvintes a leitura da Bíblia toda e na sequência. Que negócio, parar de negócio de abrir o dedo, abrir a Bíblia, apontar o dedo, vai ler o livro todo, deixa de ser preguiçoso, lê o Harry Potter todo. O cara pega lá, lê o Harry Potter inteirinho, 500 páginas de Harry Potter. Ele fez isso, voou para não sei aonde, foi para Hogwarts e tal, não sei o que, entrou no trem do não sei o que, o 4.11, e a pessoa sabe de tudo, né, agora, mas não sabe nada da vida do outro. É igual o ouvinte tá perguntando se o J.R. Moisés morreu ou não morreu. Vou perguntar para vocês agora, eu que não sou bobo. Ouvinte aqui dizendo, J.R., ele diz aqui: por isso meu corpo está tão fraco, meu espírito então nem se fala, pois não tenho me alimentado do verdadeiro pão que é Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Outro ouvinte dizendo: eu estava atravessando um problema na minha vida. Não, isso aqui não é isso não, cadê o outro aqui? Bom, daqui a pouco eu acho que tem vários outros ouvintes aqui dizendo que estão caminhando na presença de Deus. E a pergunta que você fez, Marcela Bastos, você busca Jesus como o pão nosso de cada dia? E eu quero perguntar aos nossos debatedores qual a importância de um estudo contínuo, separado, diário, para o crescimento espiritual, para o desenvolvimento da nossa fé. Queridos debatedores, ou alguém pode viver do passado? É o que a gente chama de devocional, né, J.R.? Você bateu muito na tecla. Ninguém consegue, ele é o pão da vida, né? Não tem como viver alimentado sem se alimentar, desculpa a redundância. Então não há como você abrir mão de uma vida diária, de busca, de relacionamento com Deus saudável. Não tem como se você não buscar. Então ele é o pão da vida, ele é o pão que desceu do céu. Se a gente não buscá-lo diariamente, não só com oração, mas com palavra, com Bíblia, enfim, com esse relacionamento todo que a gente tem direito, a gente morre de inanição. E o que eu vejo que muitas vezes acontece é o seguinte: a gente está fazendo o nosso devocional que nos compete, porque a intimidade com o Senhor ela é diária. Eu digo da mesma forma que a intimidade com o nosso Pai, a gente precisa ter liberdade, rasgar o nosso coração, e precisamos ter um tempo separados. Muitas vezes nós fazemos isso. Eu acho que o culto doméstico, e eu torno a repetir isso, ele é de extrema importância.
Mas independente do culto doméstico, nós individualmente precisamos ter o nosso culto racional ao Senhor, o nosso devocional, um tempo escolhido onde nós paramos e ouvimos o Senhor. É uma troca e a gente ouve. E agora não tem como não lembrar, muitas vezes o Senhor está enchendo as vasilhas e nós ficamos olhando apenas para aquela vasilha. Se nós pararmos para olhar o texto, quando simplesmente trago as vasilhas, vai enchendo com azeite. O que dizia? Pegue a vasilha e coloque para trás. Ou seja, há sempre novidade. Enquanto aquela mulher teve fé, e o número de vasilhas que ela pegou para que fossem cheias, simplesmente foram se enchendo até que acabou. Mas cada uma era colocada para trás. Por quê? Porque há sempre algo novo a ser aprendido e ser cheio. Nós precisamos entender que a gente precisa dessa plenitude diariamente. Às vezes a gente esvazia um pouquinho, e aí vem o Senhor e traz o complemento através de um devocional que a gente... Essa pergunta é muito boa. Você busca Jesus como pão nosso de cada dia? Essa comparação é sensacional. Porque da mesma forma que o nosso corpo físico precisa de alimento, precisa de água, né, para viver, a nossa alma precisa de Cristo para que haja um fortalecimento da nossa comunhão com Deus, a nossa vida espiritual. Então deve ser algo diário, a oração, a leitura sistemática da palavra de Deus, como foi dito aqui, né? Não é você simplesmente orar, abrir a Bíblia, colocar o dedo ali em cima. Não, é meditar. É meditação, estudo da palavra de Deus. Com certeza isso aqui é necessário para quem quer ter uma vida espiritual fortificada. Olha, um dos nossos ouvintes aqui que eu encontrei disse o seguinte: JR, todo dia eu leio pela manhã, pastor Jean, eu quero ouvir a sua opinião, o Salmo 91, todo dia eu leio o Salmo 91 e faço a minha oração. Qual a palavra que o senhor traz para esse ouvinte? É legal, né? Bom, todo dia. Olha, Jesus ele disse assim: vocês vão ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Havia uma ordem para alcançar as nações, os confins da terra, mas ele exigiu que antes disso um tempo de preparação acontecesse dentro da cidade. Fechando mais o círculo, ele diz: quando você for falar com Deus, entra no teu quarto, fecha a porta, teu pai que vem em secreto te recompensará. Então eu imagino que é como uma pedra que cai num lago, né? Tem aquele ponto de contato, é o momento de maior intensidade, de maior energia, aquele seu momento com Deus. Depois o Senhor vai abrindo as coisas para você. Bom, o nosso ouvinte está lendo o Salmo 91 e pelo menos já está fazendo alguma coisa, mas eu queria dizer a ele que a Bíblia tem riquezas, tem riquezas, tem outras pérolas que ele pode cavar no Senhor. Amém. Eu imagino que ele já deve saber o Salmo 91 de cor. Está na hora dele aprender outras questões. Todo carinho e respeito, para muita gente, a leitura do Salmo 91 é uma questão de superstição. Deixar a Bíblia aberta. Há pessoas que deixam a Bíblia aberta em casa. Eu acredito que seja a expectativa de que o ladrão seja crente. E que ao entrar dentro de casa, ele fala assim: eu vou ler a Bíblia aqui. Vou ler a Bíblia aqui. Crente, né? Porque só pode ser. Porque é o seguinte, a expectativa do quê? Que a Bíblia aberta, ela tem o quê? Ela saia dali das páginas dela o quê? Isso que isso aí, gente, é o seguinte: a gente pode ter. Eu lembro na época do pastor Guilherme, que o pastor Guilherme é mais velho que todos nós aqui. Renata é mais nova. Que tinha uma Bíblia da Barça, uma Bíblia bonitona, né? E as pessoas deixavam essa Bíblia aberta em casa. Como tem igreja que deixa a Bíblia aberta, em casa também. Mas era não era para proteger a casa, ou não devia ser para proteger. Era para dizer: esta casa aqui é comandada pela palavra. É bonito isso. Tem gente que coloca versículos bíblicos na parede, tem um negócio bem bacana, coloca umas letras bonitas assim e tal. Tudo jóia. Mas acreditar que porque a Bíblia está aberta não vai acontecer, porque a Bíblia está aberta, é você transferir para a Bíblia o trabalho que não é dela. E que ela não diz que é dela. Então fica um negócio confuso, gente. Pode falar, pastor Guilherme. A Bíblia... Só olha para mim como quem quer... falar, compartilha, vai lá. Deixa de zoeira, vai lá, fala aí. Não, a Bíblia, o poder da palavra está na nossa vida. Quando nós praticamos a palavra, o poder da palavra se manifesta. Então não adianta você apenas ter uma Bíblia aberta, usando aquilo como um amuleto de proteção, como algo que vai proteger um ambiente, se você não estiver vivendo uma vida de acordo com a palavra.
Olha, aqui um ouvinte dizendo o seguinte, JR, cadê aqui, ó? Eu estou lendo a Bíblia em sequência com os meus filhos e eles pedem para eu ler e para orar, conta aqui um ouvinte. Olha que coisa muito bonita, bom, que Deus te abençoe. Outro ouvinte, aqui ela dá um exemplo curiosíssimo, eu nunca tinha ouvido o ouvinte, achei ótimo. Em questão do pão de cada dia, eu sempre digo que temos que fazer da Bíblia o nosso pão de cada dia e não bolo para ocasiões especiais. Maneiro. Gostei. Não é legal? Vou anotar. Não é legal, cara? Muito você bom. E essa ouvinte, onde é que você tá, minha filha? Conta aqui pra nós. Você tá no mundo, ela tá no exterior. Onde é que ela tá, eu não sei. Mas achei essa frase muito legal. Muito verdade. Né? Faça da sua Bíblia o pão de cada dia, não bolo para ocasiões especiais. Estou querendo do teu nome aqui, ouvinte, que estão todos eles anotando para eles darem crédito. Isso. E eu também, que eu não sou bobo, eu estou aqui já memorizei, mas eu quero dar esse crédito aqui a você, dizendo que você que deu a ideia. Agora, se essa ideia não foi sua, se você leu no livro, o pregador pregou e você gostou, aí você fala assim, não, eu ouvi isso numa mensagem e tal, não lembro de quem, porque às vezes quem falou também leu no livro de alguém e a gente precisa para dar o crédito bonitinho. Então você está ouvindo a gente, manda aqui para a gente poder acompanhar. Outros ouvintes aqui dizendo o seguinte, olha gente, eu entendo que o Espírito Santo ele nos escuta, ele nos guarda, ele nos direciona e nos mostra o caminho. Outro ouvinte, podemos ouvir a voz do Senhor até mesmo lavando a louça, limpando a casa, nós estamos orando. Claro que temos que separar o momento com Deus. Amo ler a Bíblia, mas como toda dona de casa e mãe, tento destacar um tempo para isso. É isso mesmo, né, gente? Pode ser o tempo inteiro, mas tem um tempo específico. É isso, companheiro? Exatamente. Todo dia de manhã eu leio a Bíblia enquanto vou para o trabalho. Eu fico o dia inteiro refletindo na palavra do dia e à noite eu reservo um momento para a oração, diz aqui a ouvinte. A nossa ouvinte que enviou, o ouvinte, agora me conta aí, ela mora em Boston e tem uma comunidade brasileira extraordinária em Boston. Estive lá, conheci alguns e a nossa irmã aqui é a Jack. Ô Jack, e aí, você leu no livro, você ouviu ou você criou essa frase? Que aí se criou, nós vamos dar o crédito a você, tá bom? E responde rapidinho aí. Aqui, meu sobrinho João Pedro tem 6 anos e ele, não sei se ele pede para ler ou ele lê todos os dias dentro do carro indo para a escola. Que bonitinho, né? Que coisa boa, né? JR, tô fazendo um bolo para a professora do meu filho. Você acabou de falar, mas o que eu falei de bolo aqui? Eu falei do bolo. Ocasiões especiais. Ô, ouvinte, você tá deixando a gente com fome, é isso? Tava em graça? Nós estamos com fome aqui. Hein? Nós aceitamos aqui o bolo. Que bolo que a gente aceita aqui? Você é de milho? Pode ser qualquer bolo. Qualquer bolo, Jean, tá? Enfim. Olha, muito bem, são 11h47 no Rio. Eu queria fazer uma consideração, porque quando a Marcela fez a leitura desse tópico, ela disse que hoje o pão não é mais visto como algo necessário na dieta alimentar, né? E eu realmente me questiono muito, porque eu vejo o pão como um alimento muito abençoado e hoje nós temos recomendações para abandonar o pão. Eu fiquei feliz quando soube que o pão que comemos hoje não é aquele da Bíblia, porque o da Bíblia a pessoa comia, eu lembro de um episódio de um egípcio que estava à beira da morte, comeu e o cara foi tomado de um revigor impressionante. Eu vejo o pão fazendo isso. E quando Jesus se apresenta como o pão da vida que desceu do céu, ele não é esse pão de hoje, que não nos levanta, né? Pelo contrário, que até envenena, como se dizem, nos engorda. Ele é aquele daquele tempo que trazia vida verdadeira. Nós temos Elias que comeu um pão que caminhou com ele 40 dias. Então eu tenho certeza que um momento simples, diário, do nosso ouvinte com o Senhor Jesus ao longo do dia, vai dar ele vigor para caminhar o dia inteiro, porque esse pão que é chamado Jesus nos fortalecerá. Nessa linha que o senhor disse, o inimigo propôs a Cristo que transformasse pedras em pães. Isso mesmo. E ele disse: nem só de pão viverá o homem. Isso é muito bom para quem está em dieta, né? Para lembrar. Mas é sobretudo uma lembrança de que o pão vivo que desceu do céu é Jesus Cristo. 11h49, Marcela Bastos. Pois não, J.R. Vargas. Entre os excessos mais cometidos pelos brasileiros ao longo da vida estão aí
Consumo de alimentos não saudáveis. São quantos? São 5. Então 5. Vamos lá. 1. Consumo de alimentos não saudáveis. 2. Compras por impulso. 3. Trabalho. 4. Exercícios físicos. 5. E consumo de bebidas alcoólicas. Isso aqui você está falando que são excessos. Exatamente. Então vamos consultar os nossos debatedores para saber qual dos 5, ou 5, ou 4, ou 3, ou 2 que vocês têm mais dificuldade aqui. Vamos lá. O primeiro deles é consumo de alimentos não saudáveis. Alguém? Eu. Reconheço. Então, vamos dar um nome. Vamos dar um nomezinho. Guilherme. Reconheço. Renata. No microfone, Renatinha, por favor. Eu já diminui muito, mas Luciano. ainda... Jean não, que o Jean acabou de falar que estão na dieta. Jean, Começou cara, ontem. Não, não faço dieta, não. Ele começou ontem. Saudabilíssimo. Ele começou ontem, segunda-feira. É que eu não gosto de comida. Ele começou hoje. É igual aquele jejum que começa meia-noite. Comida não saudável. Dá até pra discutir. O que é comida não saudável? Arroz é saudável? Depende dele, né? Depende do arroz. Não depende do arroz, não, cara. Integral, por exemplo. Tem coisa que a gente come há 200 anos que a gente acha que é saudável e não é Descobrindo saudável. recentemente que não é saudável. Compra por impulso. Alguém tem essa dificuldade, Renata? Eu dei as duas mãos. Não, Confesso. Liberta a tua serva, Amém, Jesus. Senhor, eu recebo. De vez em quando rola. Recebe e gasta, né? É isso que a irmã quis dizer. Amém, Jesus, eu recebo e gasto. Ô, gente, trabalho em excesso. Trabalho. Levanta também as mãos. Esse é um problema, acho que envolve todos que pastoreiam igreja, Pastor não cara? tem. É complicado. Trabalho em excesso. Exercício físico. Dizem que o pastor Malham muito. Malham muito. Não tem problema, não. Não tem problema, Guilherme? Não tem problema no malha. Excesso de exercício Só exercita o que é suficiente. Não? Eu queria. O Jean o quê? Exercício físico. Não tem também? Esse problema vocês, nenhum dos 5 tem. Consumo de bebidas alcoólicas. Tem essa dificuldade? Nenhum dos 5, a Marcela já está respondendo por vocês. Por favor. Muito bem. Esse assunto, não vamos estar discutindo hoje. Eu tô só tendo aqui uma pesquisa prévia, a Marcela está anotando, a turma já anotou o que vocês estão respondendo, que eu vou dar o nome deles amanhã, onde é que eles estão colocados aqui. Quando nós formos tratar especificamente sobre esse assunto amanhã, um dos nossos temas, gente, de amanhã são esses excessos que a gente tem ao longo da vida. Em geral, a gente só checa e só percebe isso quando é confrontado. Quando alguém diz assim, olha, você trabalha muito, isso é tão difícil, você fala assim, não, então você é à toa. Se você não trabalha muito, você é à toa. Não, mas não sou à toa, então é um trabalho equilibrado, você trabalha, você come, você descansa, que isso que é o ideal. A Bíblia nos ensina a descansar. Olha que eu sou ruim para botar isso em prática, tá? Eu sou aqui réu, confesso, mas arrependido. De que a gente precisa descansar, hein? Pelo menos agora, né? Nós precisamos descansar. A Bíblia diz isso, agora a gente trabalha. Um problema que a gente tem é que a gente trabalha também mal. Não é que trabalha muito. Trabalha errado. Quem trabalha errado. Sabe remir o tempo. Não é isso? Alimentação. Pessoa enche a pança de um monte de coisa e depois fica orando pela cura. Entendeu? Ai, tô com enfermidade, mas comeu com, né? Ia dizer igual um boi, mas diz que boi não come muito, né? Boi só come verdinho. E fica daquele tamanho, hein? É por isso que o pessoal come carne, porque diz que verdinho fica aquilo ali. 11h53. Muito obrigado aos nossos debatedores. Muito obrigado, pastora Renata. Um abraço. Mais uma vez, um prazer estar com vocês aqui. Um abraço, JR, vocês, nossos ouvintes, continuem conosco. Mandar um beijo pro meu marido, pastor Zenóbio, dizer que eu te amo e amo cada dia mais, viu? Maravilha. Gatinho. Pastor Luciano Regis, obrigado, um abraço. Prazer estar aqui mais uma vez, JR, mandar um abraço à minha família, minha esposa, a galera, a Quarta Profética tá chegando e final de semana, Conferência dos Jovens poderosa, convido você. Pastor Jean Max, obrigado. Obrigado, abraço. JR, um grande abraço aos nossos ouvintes, a minha querida esposa, irmã Misilene, e ao povo lá de Nova Canaã, na freguesia, na ilha. Amanhã temos um grande culto e na segunda-feira um culto especial com as nossas mulheres. Pastor Guilherme Costa, obrigado, um abraço. Obrigado, JR. Quero mandar um beijo para minha esposa amada, Badra, mandar um abraço muito especial para as minhas ovelhas queridas da Igreja Metodista Wesleyana em Parque Nazaré, Duque de Caxias. Maravilha, deixa eu dizer aqui que a nossa ouvinte, a Jack Rosa, que está lá em Boston, eu perguntei se a frase é dela, ela falou assim, JR, quem dera, JR, eu vi
numa certa ocasião no Facebook, guardei para mim. Sou ouvinte fiel da 93 FM. Vocês são bênçãos. Olha, ô Jack, muito obrigado pela sua audiência. Prepare-se pro frio. Esse ano aí em Boston, com certeza você vai ter um inverno bastante pesado. Que Deus abençoe muito a sua vida. E a frase é essa. Vou repetir a frase para servir de orientação para todos nós na questão do pão de cada dia. Eu sempre digo que temos que fazer da Bíblia o nosso pão de cada dia e não um bolo para ocasiões especiais. Leia a Bíblia e faça a oração se quiser crescer. Aliás, essa última frase é boa. Talvez eu faça uma música com essa letra. Leia a Bíblia e faça a oração se quiser crescer. Pensou inédita também nisso, Guilherme? Isso, pensei nisso. Que música que você colocaria nessa letra? Qual o ritmo? Que música você colocaria nessa letra? Leia a Bíblia e faça a oração. Olha. Faça a oração. Vocês são faça a oração. Olha. Leia a Bíblia e faça a oração se quiser crescer. E compôs agora. Ele compôs eu tô impressionado. A frase foi feita pelo JR agora. Não, a minha não, quem fez foi a Jack. Eu tô lendo aqui é a Jack. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. Não foi você que fez aí agora? Não, tá aqui com a Jack. Eu tô lendo aqui a Jack Rose. Jack Rose tá em Boston, USA, Massachusetts. E aí, Marcela, o que você manda aí? Vamos lá. Parabéns, pastor Ricleidson Tavares, da Igreja Batista Nova Filadélfia, em São João de Meriti, pastor Igor Dias da Silva, da Terceira Igreja Batista de Pádua, e o pastor Sandro Barreto, da Assembleia de Deus Filadélfia, na Taquara. Maravilha, vamos agradecendo aqui aos nossos queridos e amados ouvintes nos acompanhando, orando pela vida de cada um. Vamos apresentar todos os nossos temas diante de Deus em oração. Precisamos orar mais, minha gente, orar mais. Vamos pedir que Deus nos dê a graça e de nos organizarmos para lermos a Bíblia todo dia. É organização. A gente precisa disso, você, eu, todos nós, de ler, de orar, de estar na presença do Senhor em oração. Nós vamos orar por aqueles que receberam uma promessa humana e atribuíram a Deus a promessa que foi humana. E que depois da promessa humana não ter se cumprido, ficaram zangados com Deus. E precisam ter um encontro, um reencontro, uma reconciliação com o Senhor. E este dia é dia de reconciliação em nome de Jesus. Nós vamos orar pedindo que Deus abençoe muito a sua vida. Que Deus também continue o trabalho dele com os enfermos. Nós oramos pela cura dos enfermos. Nós oramos pelo apoio do Senhor, a renovação das forças para aqueles que estão cuidando dos enfermos e também o consolo aos corações enlutados. Que sobre cada um deles esteja a bênção do Senhor. Pai, em nome de Jesus, concordando com tudo que foi falado pelo JR agora, abençoe esses irmãos que de alguma forma estão frustrados, visite seus corações e mostra que o Senhor é bom. Toma os enfermos, os enlutados, ó Pai, manifesta a tua graça, teu poder de maneira grandiosa. Toma essa nação, esse estado, os estados brasileiros em tuas mãos. Toma os pastores, Rede Cleison, Pai Igor e o Sandro, que abençoa poderosamente os seus servos, Pai. Nós glorificamos o teu nome por esse dia. Muito obrigado por tudo, Deus, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93. Logo após o horário eleitoral, minha gente, tem o nosso querido Cid Gonçalves aqui na programação da 93 FM. Já, segura aí.